Então, estou eu aqui entrando novamente. Estou eu aqui novamente entrando. E vou convidar de novo o Sidão. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Pessoal, não esquece que essa live vai ficar gravada no IGVT, depois vou passar para o YouTube. Ainda não passei a live de ontem para o YouTube. E aí, Sidão, foi ou não? Pede ajuda aí para os universitários. Oh, Jesus, aqui o convite está feito. Olha aí se não tem nenhuma notificação aí embaixo aí, ó, para você. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se vai. Boa noite, Tuquinha. Tudo bem, amor? Marcinha, que milagre. Boa noite. Como atualizar a página aqui? Tá difícil aí, Sidão? Manda para mim o convite você, então, ó. Pede para participar. Ele não tá mais online. Ai, que puxa-saco, a Márcia é a professora preferida. Caiu nada, gente. É que eu fui dar um auxílio lá para ele porque o Sidão tá com um pouco de dificuldade para entrar na live. Ai, ai, ai. Deixa eu ver se agora ele. Tá caindo, amiga? O que que tá caindo aí? Não foi eu que saí. Sidney, você está aí? Tamires Oliveira, boa noite. Eu devia ter ensaiado essa entrada aqui. Ele não tá online, né? Ele está um pouco confuso. Ai, ai.
Isso, estou convidando agora, vamos lá. Não caiu a live, tá, gente? Tive que dar instruções para ele pelo WhatsApp. Sidney é novo nessa coisa de live no Instagram, então é complicado. Tá aparecendo on. Tá, vou te mandar o convite. Vamos lá, de novo. Mais uma vez. Não, já está convidado. Agora você precisa achar aí o convite na notificação. Não aparece para você? Ah, até que enfim. Bom, tá, vou te mandar um convite. Você tá pelo Note? Tá convidado. Agora você precisa achar aí o convite na notificação. Não aparece para você? Já estou aparecendo, está vendo? Tá, já eu tô vendo você aí. Tudo bem, Sidney? Boa noite. Show. Vou passar aqui. Sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Diminui aí Vou desligar o computador. Note, porque tá dando retorno aqui. Está desligando, desliguei. Aí sim. Eu estava tentando acesso pelo computador. Então, pelo computador é outro. computador eu não sei ensinar como é que entra, né? Então, eu só faço live pelo celular. Então é complicado. Pelo celular é mais simples. Eu sou mais do computador. Celular eu geralmente nem carrego tanto, então tenho mais afinidade com o computador. Então, gente, você quer fazer suas apresentações? Né, que eu já fiz aqui uma prévia, né? Para quem não estava, esse é o professor Sidney, professor de educação física. Aí a escola onde você dá aula, você, por favor, pode falar, porque né, eu esqueci o nome dela completo para não dar gafe aqui. E se você quiser falar um pouco do seu currículo para a gente começar a live, para situar o pessoal. Pode ser? Eu sou o professor Sidney, eu trabalho com educação física desde 2001. Eu tenho algumas formações complementares, mas eu sempre falo que a minha formação exclusiva e mais importante seria educação física. Todas as outras formações são complementares, né? Então eu sempre priorizo a formação inicial que foi e é a educação física. O meu primeiro contato com a educação física, eu acho que foi desde sempre, quando eu tive a oportunidade de fazer educação física ainda no ensino fundamental. Então, por influência dos professores que eu tive, que foram pessoas significativas na minha vida, eu desde sempre já tive e manifestei esse interesse pela área de educação física. Tanto que nas próprias aulas de educação física, os meus professores, eles me incentivavam no sentido de despertar esse protagonismo. Então, para além de estudante nas aulas de educação física, eu tinha uma certa influência enquanto protagonista, direcionada pelos próprios professores. E nesse momento germinava lá já esse interesse, essa manifestação em um dia ser professor de educação física. E o que outrora era apenas um sonho, em 1995 já começou a germinar com a possibilidade de prestar o vestibular. Eu entrei na faculdade em 97 e em 2001 eu comecei a ministrar aulas de educação física e desde então atuo única e exclusivamente enquanto professor de educação física na rede escolar. Embora seu currículo você possa dar aulas até em faculdades, universidades, né, mas você prefere estar ali, né, com o pessoal mesmo do Fundamental 2, que até onde eu sei, essa é a sua paixão, né? Você acha que você tem que exercer o seu trabalho ali, né? Eu fiz ao longo desse processo de conhecimento, porque hoje eu ouço muitos estudantes falam que quando terminar o ensino médio acabou os estudos, né? Mas nós passamos a vida toda estudando. E eu não fiz somente educação física, eu fiz outros N cursos complementares, mas só complementa aquilo que é educação física para mim, que é o meu único interesse de atuação.
que seria especificamente no ramo escolar, onde me identifico enquanto sujeito, enquanto profissional, enquanto pessoa. Inclusive, eu tenho dois slogans que eu utilizo no meu dia a dia. O primeiro é a educação física total. Por quê? Eu penso a educação física não simplesmente como uma prática corriqueira, que é o, entre aspas, rolar bola. Então, a educação física total, ela preconiza N atividades dentro do universo de possibilidades de realização que vai para além da bola. Educação física é jogar bola? Sim. Dentro de N atividades com bola, mas também a ginástica, lutas, dança, orientações relacionadas a hábitos de saúde, qualidade de vida. Então, tem todo um espectro que vai para além da bola. E reduzir a educação física única e exclusivamente à bola é deixar de lado outras potencialidades que podem e devem ser trabalhadas pelo profissional de educação física. Mas, de um modo geral, geralmente o profissional de educação física na escola ele é requisitado a trabalhar com bola, e especificamente com futebol. Mas eu deixo bem claro que a minha pretensão é trabalhar no total. Obviamente que nós temos que ser flexíveis, mas dentro dessa flexibilidade disponibilizar esse total, que transcende a realidade bola. É exatamente sobre isso que é a nossa discussão, né? Que sempre está na educação, né? Reduzir a educação física à bola, né? Sendo que a gente sabe da importância dela, né? Na formação integral do aluno. Tem alguma coisa aí, abaixa o volume, então, o seu notebook está ligado? Ele está dando eco aqui. Está desligado no computador. Está dando um eco aqui na hora que eu falo. Será que é o meu que está? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, o meu está baixado também. O que está esse eco? Sei lá. Tá eco aí para vocês, pessoal? Alguém dá um feedback aí, que para mim tá estranho esse áudio. Bom, enfim, reduzir a bola, né, sendo que a educação, ela pode, a educação física e todas as outras matérias, né, estão sendo reduzidas a quase nada, né, na conjuntura atual nossa da educação. Então, a gente gostaria, assim, não falar apenas só da educação física, mas a visão que você tem, no geral, sobre educação, que, assim, a nossa visão é bem parecida, né? E eu gostaria de discutir, abrir esse espaço, né, para esse espaço de fala nosso, justamente hoje no dia do professor, né, que se fala tanto numa educação autônoma, né, numa educação crítica, quando na realidade a gente sabe que não é dessa forma que acontece, né, dentro do nosso sistema educacional, né? Uma educação que não é nada libertadora. Pelo exemplo aí que você citou mesmo, reduzir a educação física apenas à bola, sendo que você pode trabalhar várias outras possibilidades, né, e fazer, né, a ligação dela com as outras matérias, isso é uma visão reducionista, né, de todas as matérias da educação. O que você tem a falar sobre isso? Eu penso que a educação, hoje, ela se apresenta enquanto um microcosmo da sociedade. Então, tudo que acontece na escola, tudo que acontece na sociedade, de certa forma, se reflete na escola. Então, por isso eu penso que a educação, a escola em si, é esse microcosmo. Então, as relações, elas são de amor e ódio. Tudo que você vê reproduzido aí fora, de certa forma, é reproduzido dentro da escola. E eu penso e anseio para que um dia a escola seja um microcosmo para a sociedade, que nós possamos valorizar e trabalhar a educação a tal ponto que nós possamos inspirar a sociedade, não o contrário. Então, muitas coisas triviais e até banais que acontecem lá fora se reproduzem dentro da escola. E, obviamente, nós, professores, temos que trabalhar isso, esses conceitos, desmistificar, romper paradigmas. Inclusive nesse momento em que vivemos, que é um momento de muita polarização, isso reflete no próprio interior da escola. Eu sonho com um dia em que possamos trabalhar a escola a tal ponto que ela sirva de farol para a sociedade, não
única e exclusivamente como absorção de tudo que é positivo e negativo, que nós possamos em algum momento inspirar. E daí a necessidade de uma educação libertadora, capaz de projetar o sujeito para o mundo. Porque ao passo que esse sujeito que sai da escola é autônomo, protagonista, ele pode inspirar e transformar uma sociedade nova. E não só reproduzir. Hoje nós mais reproduzimos. Daí a necessidade de intervenção do professor. A educação ela não é tão valorizada tanto quanto ela deveria ser. Mas eu sou muito otimista nesse sentido e eu acredito que nós estamos caminhando de forma progressiva. Ah, mas tem N problemas que acontecem na escola, aparecem nas mídias. É porque geralmente os exemplos positivos eles não são tão divulgados. A mídia não vende notícias boas, então eles preferem vender as notícias que são, de certa forma, negativas, então vende mais. E aquilo que é positivo não é tão exposto. Vou dar um exemplo simples. Se você receber 99 elogios e uma crítica, você dá mais ênfase à crítica. Apesar de ser uma crítica, você deixa de lado 99 elogios. E para vender as notícias, geralmente eles pegam aquela faixa que não é tão agradável. Tem N situações boas na escola que não são divulgadas, ao meu ver. E aí você sente que, assim, o que eu sinto, pelo menos, né? Existem vários profissionais bons. A gente fala de fazer uma educação que liberte, que dê autonomia. Mas como fazer essa educação quando nós mesmos, professores, não temos essa autonomia? Temos que respeitar uma hierarquia que nos condiciona a fazer um planejamento que atende interesses que muitas vezes não são os nossos. E muitas vezes nós, isso eu incluo, às vezes até a gente questiona, mas não temos o poder de fala para poder inserir no nosso planejamento aquilo que a gente gostaria realmente de trabalhar, né? E acaba realizando, né, fazendo o PPP de acordo com os interesses políticos vigentes no momento. E aí, o que você pensa sobre isso? Esse é um grande dilema, né? Fala-se em formar o sujeito autônomo. Mas para formar um sujeito autônomo, preconiza-se que você deva ser autônomo. Mas há uma maioria heterônoma tentando formar autônomos. Então, acaba sendo um contrassenso. Esse que se dispõe a formar pessoas autônomas deveria ser minimamente autônomo. Se ele é heterônomo, não tem autonomia, como que ele vai formar alguém autônomo? Então, na maioria das vezes, parte da escola, a gente não pode generalizar, mas há uma parte fundamental da escola que é heterônoma, que não forma pessoas autônomas, simplesmente reproduzem esse discurso midiático, dia após dia. Então é muito bonito nas entrelinhas, nos discursos teóricos, se falar da preconização de formar esse sujeito autônomo, protagonista. Na maioria das vezes eu vejo enquanto discurso, mas no dia a dia da escola não acontece essa prática. Essa prática não é realizada porque ela passa a incomodar esse interior da escola que não tem autonomia. Por exemplo, muitas vezes você vê uma situação ocorrendo e aquilo acaba abalando a escola no sentido de se confundindo com bagunça, quando não é bagunça. A gente fala que é uma organização pedagógica que vai levar a uma situação de aprendizagem. Vou colocar um exemplo da educação física. Se alguém for na quadra, ver uma situação onde as crianças estão brincando, por exemplo, de queimada. Aos olhos do leigo, aquilo é uma bagunça. Mas eu, enquanto profissional de educação física, naquilo que teoricamente é uma bagunça aos olhos alheios, é toda uma organização sistemática onde o aluno tem que trabalhar de forma cooperativa, porque se ele não cooperar com o outro, os objetivos não vão ser atingidos. Mas tem muito barulho, professor. É necessário que haja esse barulho. Esse barulho é a comunicação que o estudante está exercendo naquele momento, é uma organização. Então, a gente precisa desmistificar algumas situações. Para além da sala de aula,
para além das fileiras, dos estudantes sentados um atrás do outro, para além do quadro negro, para além do giz. Então, quando essas instâncias são colocadas em xeque, aquele que está fixado nas estruturas tradicionais da escola tradicional, ele entra em parafuso, porque ele não consegue entender e enxergar uma educação libertadora. A educação que muitos gestores e professores, mais uma vez eu afirmo que eu não estou generalizando, mas muitas vezes estão presos nessas tradições do século passado, que já não servem mais hoje para o nosso estudante. O nosso estudante é diferente do estudante que eu fui e que você foi. Então não adianta eu falar no meu tempo era assim. Esse discurso está fadado a levar-nos ao erro. Então a gente tem que pensar e planejar para o estudante de hoje, de acordo com os anseios e expectativas do estudante de hoje, que vai para além do sentado um atrás do outro, para além da lousa, para além do giz, e para além desse discurso que no meu tempo era desse jeito. Eu quero Não colocar funciona o nosso tempo. Eu vou colocar aqui uma situação, eu trabalho em duas prefeituras diferentes, onde uma se mantém, e desculpem, eu vou falar a verdade, porque uma se mantém um sistema de cabresto, mantendo diretores, supervisores em cargos comissionados, e a outra é por concurso. Mas mesmo assim, esses que são concursados como diretores, coordenadores, pedagogos, agem exatamente igual aos que estão no sistema de cabresto. Pelo medo, porque tem que cumprir uma hierarquia, não tem sequer noção de qual o papel que ele deve desenvolver na escola. Então, como que a gente vai quebrar paradigmas, sendo que começa lá de cima essa alienação pedagógica? E aí, quem tem coragem de abrir a boca acaba sendo mais visto, sendo chato, entendeu? É complicado. Como se falar em protagonismo se o próprio professor não pode ser o protagonista dessa prática? O professor pode, mas Você muitas pode, vezes mas coloca... assim, se você, a hierarquia, né, às vezes nos sufoca, que é aquela questão que eu já comentei com você. Eu amo a educação, eu amo a escola, eu amo as crianças, mas eu odeio o sistema por conta disso. Então, é uma coisa assim, e por mais que você faça diferente, e você consegue, mas meio que ali por debaixo dos panos, e aí? Isso deveria ser o que a maioria poderia fazer, mas não se faz, porque nem a maioria tem essa consciência. É isso que acaba me deixando, assim, profundamente triste, e às vezes até muito irritada. Então, falta, ao meu ver, só queria salientar que eu acho que eu deveria ter falado no início, tudo que eu falo nesse momento, eu não tenho a ideia de doutrinar. Então, é a partir da minha praxis e não é uma verdade absoluta. Eu falo isso porque em tempos de polarização a gente coloca alguns pontos de vistas como verdades absolutas. Então, o que eu falo nesse momento é a partir da minha praxis e do que eu venho aprendendo no meu dia a dia. Então, para além de verdades, eu coloco enquanto o que eu penso nesse momento, que pode mudar amanhã. Então, o que eu penso? Falta para esse sujeito, professor, a tal da autonomia. Porque se ele não tem autonomia, ele acaba sendo heterônomo. E ao ser heterônomo, ele segue o bando. Então, nós temos uma maioria que não dispõe desse requisito, dessa proficiência que dê para ele condições de autonomia. Então, é mais fácil e mais simples fazer aquilo que é ditado, que nem sempre é o correto. Eu posso dizer para você, eu defendo muito a minha área de educação física, defendo muito a minha prática, e muitas vezes isso gera uma insatisfação da instituição escola, que não vê o professor Sidney fazendo aquilo que é sugerido, entre aspas, mas é colocado. E a que ponto? Então, eu penso que nós não devemos agir como massa de manobra, mas temos que fazer valer aquilo que acreditamos, mas não colocando enquanto verdade absoluta, mas a partir daquilo que são os anseios dos estudantes, que são os anseios do próprio professor,
para além do quinto dia útil, que é o pagamento, para além da perspectiva de manter o próprio cargo, a própria função. Então você tem que seguir adiante, a partir daquilo que você acredita, para que você não se confunda nessa massificação. Então eu, Sidney, eu me vejo enquanto uma ovelha negra. Eu sei que esse é um termo que não é bem visto e bem quisto, mas entre aspas, faço aquilo que é preconizado de acordo com os meus anseios de tentar ser um professor autônomo na medida do possível. Tento interagir na medida do possível, tento buscar o diálogo que é necessário. E dentro de uma perspectiva talvez mais psicanalítica, nós somos seres humanos que somos influenciados pelas emoções. Então, diante disso, é tentar buscar uma tomada de reflexão, buscar uma reflexão e entender que às vezes nós acertamos, às vezes nós erramos, e ser humilde no dia a dia. Exato. Mas essa humildade que eu falo não é submissão, não é uma submissão cega, mas ter humildade para ouvir e disposição para colocar o seu ponto de vista. E nem sempre o seu ponto de vista será bem quisto, porque às vezes você vai contra aquilo que a massa prega enquanto verdade. Exatamente. Assim, eu me vejo dessa mesma forma. Eu me sinto a ovelha negra da educação. Porque eu falo o que penso, que eu acho correto, defendo o que eu acho correto, muitas vezes sou mal interpretada, né? Mas na sala de aula eu faço o que é o melhor para os meus alunos, é o que eu acho, né? O que eu vejo que está certo, né? Escuto os olhos, mas assim, não sempre acato, né? Mas o que me irrita profundamente é essa questão de todo ano desenvolver os mesmos benditos projetos, que você poderia inovar, fazer outras coisas, trabalhar de outras formas, e tá aquilo imposto, aquela coisa que, sabe, gente, como fazer uma educação libertadora se você não tem a liberdade para trabalhar? Começa por aí. Professores que não questionam o PPP da sua escola, não tem, né, capacidade para isso às vezes, não diminuindo, pelo amor de Deus, não é isso, gente. Mas porque sabe que tá desanimada, não adianta a gente falar, é o que eu escuto muito, não adianta falar. A gente vai dar sugestão e eles vão fazer exatamente o que eles querem. Entendem? É o tempo todo essa coisa de acabar mesmo com a autonomia do professor. E a gente está cansado, e eu falo por mim, falo por muitas, sabe? Está cansado dessa coisa de ter que... Às vezes a gente sabe o melhor, propõe soluções melhores, mas ainda assim preferem ir pelo caminho da imbecilização. Falando português bem claro. Então é complicado. Mas assim. Muitas vezes falta. Deixa eu falar um oi aqui pro pessoal. Oi, Jaque, tudo bem? Tô gostando aí da live? Fale, Sidão. Muitas vezes falta para aquele que é o gestor, para aquele que é o coordenador, sensibilidade e conhecimento da prática daquele que está sobre as suas orientações. Então, aquele que é o diretor, aquele que é o coordenador, ele deveria ou poderia se aprofundar mais para entender uma determinada área antes de inferir uma situação. Mas como assim, Sidney? Vou dar um exemplo bem prático. Outro dia nós estávamos gravando uma situação da aula para fazer uma visualização. Só que a diretora, ela simplesmente negou, mas sem ter conhecimento do que estava acontecendo ali. Nós estávamos gravando a aula, mas não para divulgar, mas para analisar a situação, para chegar num consenso depois. Então faltou para ela essa sensibilidade, que às vezes falta para se tratar com outros professores. Então, se você vai tratar de um determinado assunto, você tem que se apurar para não cometer equívocos. Porque o professor, quando ele se dispõe a trabalhar determinado assunto, eu pressuponho que ele planeje, né? E se há um planejamento, ele não tira aquilo do nada. Então, tem toda uma construção, uma elaboração que deveria ser, no mínimo, respeitada. Então, nós não somos empregados.
Nós somos funcionários de quem? Dos estudantes, da comunidade. Então falta às vezes essa humildade e entender que esse que hoje é gestor, que esse que hoje é coordenador também é professor e não chefe. E falta essa visão, né? Exatamente isso. Parece que quando chega lá, né, é tudo pelo cargo, e aí acabou, né? Aí acabou, aí todo mundo tem que se submeter a isso, né? Então é complicado. O sistema da educação brasileira é muito estragado por isso, sabe? Então há muito que se fazer, há muito que mudar ainda, e assim, eu fico realmente chateada porque eu não vejo uma perspectiva boa enquanto não se mudar esse sistema de cabresto que é colocado em muitas prefeituras, né? Até mesmo no próprio estado, né? E enquanto as pessoas não saírem, né, desse medo aí, né, que vem, né, sei lá, desde o Brasil colonial, né, o medo a gente ainda está no Brasil escravagista, não sei, o pessoal tem medo de reagir a tudo. Então é complicado. Mas E os que têm coragem de falar acabam sendo mal vistos, e acaba gerando um mal-estar dentro da escola. Mesmo que a mas maioria das vezes concorde com ele, mas não tenha coragem de falar. eu reafirmo novamente que eu vejo com bons olhos e, apesar das situações negativas, a gente está progredindo. Por que que eu penso assim? Aquele exemplo que eu coloquei lá atrás, que foram os meus professores de educação física que me inspiraram de alguma forma, eu acredito que eu os tenha superado. Eu acho que hoje eu sou um professor melhor do que eles foram na época. Assim como qualquer estudante que hoje está comigo, se algum dia se disporem a tomar os rumos da educação, com certeza eles vão ser melhores do que eu. Inclusive aqueles exemplos que eu mencionei para você, que é a Paténope, que é o Alexandre, que talvez vai participar das suas lives, hoje eles são Já marquei estudantes. com ele. Mas eles, apesar de não terem uma graduação, nesse momento eles são muito melhores do que o adolescente que eu fui um dia. Eles são estudantes empoderados, que têm argumentos. Então, hoje, esses estudantes que estudaram comigo, não única e exclusivamente pela minha pessoa, mas eles são adolescentes muito melhores do que adolescente que eu fui um dia. Eles têm argumento, eles convencem, eles são empoderados. Então, obviamente, que se algum dia eles se aventurarem pela educação, eles vão ser professores infinitamente melhores do que eu sou hoje. Então, a meta é essa. E para além de uma graduação, o objetivo maior da escola é projetar, eu não vou usar o termo cidadão de bem, porque ele está meio corrompido hoje. Até um tempo eu utilizava muito essa nomenclatura cidadão de bem. Mas como a gente vive num momento de polarização, eu vou usar uma outra nomenclatura. O objetivo maior da escola é formar o sujeito autônomo, formar um sujeito protagonista, capaz de transformar e ser transformado com o mundo. Para além da graduação, não importa para mim se esse sujeito vai ser um médico, um advogado, ou se vai ser uma cabeleireira, uma manicure, contanto que seja um sujeito ativo, sabedor dos seus direitos e deveres na sociedade. Se a escola conseguir atingir esse objetivo, nós cumprimos a nossa missão enquanto educadores. Eu falo isso porque eu, Sidney, sou um ser em transformação. O Sidney de 10 anos atrás, ele tinha alguns preconceitos. E há 10 anos atrás eu reencontrei um ex-aluno que, de certa forma, eu subestimava ele. Obviamente de maneira não declarada. Mas internamente nós somos sujeitos falhos. Dentro de nós habita N facetas da condição humana. Até o fascismo existe dentro da gente, ainda que não admitamos, que nós só vamos encontrar lá no divã. Então, o Sidney, de 10 anos atrás, que às vezes subestimava determinados alunos, outro dia ele teve a oportunidade de encontrar esse estudante dirigindo um caminhão, e um caminhão de grande porte. E aí eu me encontrei com os meus pensamentos e tive aquela conversa interna comigo. Lembra aquele estudante que você subestimava? Olha ele dirigindo.
esse caminhão, coisa que você sequer é capaz. Então, dentro das possibilidades dele, dentro das condições que foram oferecidas, dentro daquilo que ele aprendeu e conseguiu, hoje ele é um cidadão transformador da sua própria vida. E a escola atingiu seu objetivo, mas ele não fez uma faculdade, Sidney, isso não importa. Não era a pretensão dele, não era o objetivo dele. Então, que tenhamos a condição de respeitar os posicionamentos e aquilo que foi atingido. Ele hoje é um caminhoneiro. E que ótimo. E mesmo porque a faculdade não é garantia de nada, né? Hoje em dia não é garantia de sucesso, de bem-estar na vida. Sidney, deixa eu dar uma olhada aqui, que parece que tem uma pergunta aqui. Vamos ver. Marley Santos. Oi, boa noite. Eu poderia pedir uma ajuda a vocês? Bom, Marley, eu não estou conseguindo ver o resto da pergunta. Você pode mandar aí nos comentários? Ela está aqui. Poderia pedir uma ajudinha para vocês dois, por favor? Em que sentido, Marley? Escreva aí nos comentários. Se possível. Bom, vamos aguardar aí a Marley. Então, pode continuar aí, Sidney. Mas já que estamos falando de Paulo Freire, né, também, você comentou sobre ele no início. Sim. Uma fala dele que eu acho muito interessante e que a escola poderia se apropriar mais, é que ninguém ensina nada para ninguém. E assim, como esse sujeito não aprende nada sozinho. O que isso quer dizer, ao meu ver? Para além da pretensão do professor de querer ensinar, o aluno, o estudante, que é aquele que tem luz, aprende pelos caminhos que são propostos. Eu acredito que seja muita pretensão eu achar que ensina alguma coisa para alguém. Porque se isso realmente fosse possível, todos que estão sobre a minha tutela aprenderiam no mesmo instante. Então, eu, enquanto professor, eu aponto caminhos que são possíveis de serem assimilados de acordo com a organização estrutural do estudante, dos caminhos que forem propostos, as sinapses que foram construídas. Então, ele aprende pelos caminhos que são propostos, para além da minha pretensão de querer ensinar. Então, é muita pretensão achar que se ensina. O estudante aprende pela prática e pelos caminhos que são propostos. E o professor, ele é posto, colocado enquanto mediador. Isso é o que eu penso. É o que eu acredito enquanto professor. Esses são os pensamentos, é a concepção do Sidney. E eu acredito que a sua também, né? Complementa isso que você falou, enquanto eu ensino, eu também aprendo. Quando a educação horizontal é aquela onde o professor respeita, né, e promove discussão, e quer saber a opinião do aluno, e aprende de volta, porque o aluno não entra uma folha em branco, né? Como você falou, ele não é sem luz. Né? A criança tem os seus conhecimentos prévios, tem as suas vivências, né, antes de entrar para a escola, e às vezes, né, dependendo da vivência dela, ela sabe de coisas que nem mesmo nós professores sabemos, não vivenciamos. Então, é uma relação de troca, né? Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. É isso que ele fala sempre. Então, e tem a mediação, não é simplesmente aquela coisa de, o aluno como protagonista e o professor cruza os braços e fica vendo. Não, meu bem, você está ali para facilitar os caminhos. Não dar a resposta pronta, mas mediar, sim, mostrar os caminhos e ajudar a criança a construir o seu conhecimento. Né? Que é essa proposta dele, que também é uma proposta construtivista, porém, né, uma proposta da pedagogia crítica, né, de uma forma crítica. Eu acho assim, apesar de ele ser o patrono da nossa educação, ele deveria ser, sim, o pilar. Em vez da educação ficar buscando, né, teóricos de fora, por que não valoriza o seu Paulinho, né? Que trouxe tanta sabedoria, reconhecido mundialmente, e aqui no Brasil nem tanto. É citado nas faculdades de pedagogia, né? Todo professor conhece, já ouviu falar,
Mas eu acho que são poucos que se aprofundam mesmo, né? Não vou dizer teoria, na ideologia de Paulo Freire. Peraí, tem outra pergunta aqui, deixa eu ver o que a pessoa mandou aqui. Falou no chat, mas não dá para entrar no chat agora, meu bem. Então, eu acredito que a educação é isso, é uma educação horizontal, não na vertical. Eu, enquanto professor, eu não sou melhor que ninguém. A gente tem que se colocar ali, né? No olho, na altura, no diálogo com o aluno, na troca. Ele fala, enquanto eu ensino, eu também aprendo. Né? Sobre essa questão que você colocou, eu acho que toda perspectiva teórica, ela é importante, ela é relevante, mas nós priorizamos em importar e deixamos de lado, por exemplo, o Paulo Freire tem ideias que poderiam colaborar muito para importar. Eu não desconsidero as teorias que são desenvolvidas Brasil afora. Nós poderíamos aproveitar mais o que temos aqui dentro. Que é muito em parceria com... Posso não ter me expressado direito, mas assim, né? Eu estava vendo uma live do professor José Pacheco, português lá da Escola do Ponte, não sei se você conhece. É que ele ouviu de Paulo Freire, uma vez ele falou, a gente tem que parar de nortear a educação brasileira e começar como era o termo? Né, sulizar, uma coisa assim, ele pegou, fez esse trocadilho. Né, usar o que a gente tem aqui, né, em vez de ficar procurando metodologias que são usadas em países com realidades diferentes, entendeu? Que possam ter ideias maravilhosas que a gente pode adaptar aqui, mas por que a gente não usa o que é nosso? Que também é maravilhoso. Temos tantos aí teóricos maravilhosos aqui no Brasil. Por que valorizar só o que é de fora? E parar com essa síndrome de vira-lata. É o que eu acho. Eu acredito que isso vai acontecer em algum momento quando nós formos capazes de rompermos com as polarizações. Para além do lado direito, para além do lado esquerdo, para além do meio, pensar na profundidade da teoria que é proposta. Quando ele fala que ninguém aprende com ninguém, essa é uma máxima que poderia e deveria ser introjetada. E respeitar esse sujeito que é o estudante. O estudante, ele não deveria ser fragmentado. Ele não é o estudante único, exclusivamente cognitivo. Muitas vezes trabalha-se com o estudante na perspectiva cognitiva, daquilo que ele vai aprender na sala de aula. Mas, para além de cognitivo, ele é um sujeito afetivo. Para além de afetivo, ele é um sujeito psicológico. E, se quiser ir além, até espiritual. O estudante em si é um sujeito holístico, completo. Ele não pode ser fragmentado. E, muitas vezes, nós fragmentamos. Quando eu terminei a faculdade, alguns anos atrás, eu gostava muito daquela preconização behaviorista, Skinner, estímulo-resposta. Porque isso possibilita para você ter respostas rápidas. Mas ao trabalhar dessa forma, eu deixava de lado essa perspectiva afetiva, psicológica, espiritual, trabalhava única e exclusivamente com os aspectos cognitivos. Com o tempo, eu comecei a entender que esse não era o melhor caminho. Eu só buscava resultados. Mas e as outras facetas que constrói esse sujeito maior, mais complexo? E com o tempo eu fui entendendo e assimilando outros preceitos que envolvem até questões envolvidas na própria psicanálise, entre outras teorias, Carl Rogers, outros autores podem dar mais embasamentos. Então a vida, a educação não pode ser única, exclusivamente estímulo-resposta. Isso é muito raso. Podemos e devemos trabalhar para além dessa perspectiva, tendo o sujeito como um todo, indivisível. Exatamente. Eu acho assim que se a gente tem o conhecimento de várias teorias, por que não usá-la, né? Beber da água de todas e poder mesclar tudo e seguir não só um modelo, né? Porque como eu entendo que todo ser humano, cada um é um ser individual, cada um é um universo, aprende de formas diferentes, cada um vai construir o seu conhecimento de maneiras diferentes. Às vezes um Skinner vai funcionar para um aluno, mas para o outro, né, uma forma mais construtivista, né, que ele seja melhor.
Então, assim, não dá para a gente querer fazer uma educação da forma homogênea. Você tem que adaptar cada aluno seu, né? Uns, algum tipo de estímulo é diferente para o outro. E aí você tem que ter essa percepção, né? E saber usar, né, toda a teoria que você estudou na sua praxis. Não adianta você ficar preso a A, B, X, fulano, ciclano. Eu acho que tudo é válido, desde que a criança aprenda. Meu pensamento é isso, acho que tudo é válido desde que haja um aprendizado, haja um desenvolvimento, porque cada um tem uma forma diferente de aprender. E isso tem que ser respeitado. Fazendo uma analogia, a educação não é diferente do futebol. Se você estiver assistindo uma partida de futebol e o técnico caiu a rede ou não? Não, deu só uma Está falhadinha, mas já ouvindo? voltou. Não, estou te ouvindo. Tá. Se você estiver assistindo uma partida de futebol e o técnico for o protagonista, quer dizer que a equipe não está jogando tanto quanto poderia. Na escola, o professor não deve ser o protagonista. O protagonismo tem que estar nos estudantes. Quanto menos o professor aparecer, melhor. Então, o professor ele tem que ficar numa posição, ao meu ver, secundária, disponibilizando e todo o protagonismo para o estudante. Eu vejo muito isso nas aulas de educação física. Na nossa escola, nós trabalhamos muito para a diversidade. Fazemos festivais de dança, gincanas, N atividades. Mas quem faz tudo isso acontecer, Sidney? É você, como professor de educação física? Não. Eu não faço 1%. Eu faço 1%. 99% quem faz acontecer são os estudantes. Nosso festival de dança, que acontece desde 2013, que envolve a escola toda, eu não teria condições de montar coreografias para todas as minhas turmas. Até porque eu não tenho tanta ciência para dança, né? Eu sou meio Robocop dançando, se é que você me entende. Entendo. Mas se você é meio Robocop dançando, Sidney, como que você organiza um festival de dança? Como? Realmente eu não preciso saber dançar, mas eu tenho que ter condições de reunir os meios possíveis para fazer isso acontecer. Eu não sei dançar, mas na minha turma, há N estudantes que detêm essa proficiência, que sabem e podem compartilhar. Então, nas minhas aulas, nas minhas turmas, sempre tem aquele estudante que pode compartilhar conhecimento com outro. Ensinando outro, não, porque ele também não tem a condição de ensinar, mas ele pode compartilhar aquilo que sabe e mostrar os caminhos possíveis. E quando cada um desses estudantes que se dispõe a mostrar aquilo que conhece e sabe sobre a dança, compartilhando com outro, a dança acontece nas aulas de educação física. E com o tempo, se projeta para a escola toda, fazendo o nosso festival, que é o Festival Sônia e Maria Dance, acontecer. Que já é um nome revolucionário, né? O Sidney me mostrou umas fotos desse festival da escola dele, eu achei muito legal, porque até estileto tem, né? E no momento que nós estamos vivendo hoje, né, de uma realidade fascista, você dá oportunidade para os alunos, a galera do LGBTQI+, se expressar, é uma escola diferenciada, cara. Olha, eu achei muito legal. Conta a experiência aí pra gente, o Sidney. Que é uma escola Só antes de chegar... dos alunos que fizeram lá o estileto, dançaram com salto, tudo. Como é que foi? Como foi a reação dos alunos, dos pais, dos professores? Né? Dependendo em algumas escolas seria um choque, né? Então, e foi um choque. A escola está quebrando paradigmas, né? Mas antes de chegar nesse ponto, deixa eu só contar um pouquinho sobre a dança. Eu nunca tive tanta afinidade com dança, apesar de ser de educação física. Eu tenho afinidade com outras práticas motoras, mas trabalho com dança. Na faculdade de educação física, o que acontecia? A dança era posta, era colocada, era obrigatória, era engessada, ela não era incentivada.
E por muitos anos eu tinha esse bloqueio em relação à dança, em como trabalhar a dança, e às vezes até fugia disso. Até que um dia eu fui desafiado. Sidney, eu gostaria que você desenvolvesse dança nas aulas de educação física. E eu continuei fugindo durante alguns meses, até isso ser inevitável. Tem um ditado que eu levo para a minha vida, que fala a seguinte menção: há um tipo de força dentro da gente que não imaginamos ter, até chegar a hora em que ela é a única coisa que se pode ter. Então eu passei anos fugindo da dança, só que era inevitável. Chegou um momento no qual não tinha mais como eu fugir. Então, nas minhas introspecções, nos meus pensamentos, eu pensei em caminhos possíveis. Então, eu contei com esses estudantes que foram convidados pela minha pessoa a trabalhar comigo nas aulas de educação física. Então, dos meus 100 minutos de aula, sempre tinha comigo alguém do período oposto. Por exemplo, eu dou aula à tarde. Nas aulas de educação física, vinham os estudantes do período da manhã, em parceria com o professor Sidney. E naquele momento, eles deixavam de ser estudantes e passavam a ser padrinhos e madrinhas. Nas aulas de educação física, trabalhando em parceria, tendo a mesma hierarquia, que eu não me coloco no pedestal. Eu enxergo o estudante e aqueles que estão comigo na forma horizontal. Mas há respeito? Deve haver. Deve haver. Não é porque você está na horizontal que não haverá. E quando você está no horizontal, você é capaz de olhar olho no olho, sem as diferenças. Então, através dessa dinâmica, os estudantes se capacitaram, mas você obriga todos os estudantes da turma, numa turma de 40, você obriga os 40? Não, eu não posso obrigar. Está além das minhas pretensões. E a escola não é uma ditadura, não é uma imposição. Eu sempre incentivo. Eu passo toda a aula incentivando, projetando as possibilidades, mostrando caminhos. Se houver essa adesão, ótimo. Numa sala de 40, se eu conseguir uma adesão de 15, 20, 30, ótimo. Mas eu não posso jamais impor. Assim como eu não me sujeitaria sendo obrigado. E diante disso, dessa parceria com os estudantes, o festival se desenrolou, aconteceu, e conforme você falou, abrindo essa perspectiva da inclusão para a diversidade, para a pessoa de uma esfera não comum, não tão comum, que a gente deve incluir a todos os gêneros, todas as categorias. Quando eu vejo dança, eu não vejo divisão. Eu não tenho a pretensão de dividir A, B ou C. Você falou do estileto. Eu vejo exclusivamente como estileto. Obviamente que é LGBTQI+, mas eu vejo como uma dança. Mas e aqueles que estão no entorno? A aceitação é bem visto? Infelizmente, nem sempre. Às vezes, em alguns momentos, uma maioria aprecia, prestigia, colabora, mas há uma minoria que torce o nariz, porque aquilo não é bem quisto. Mas eu tento entender que esse é um problema do outro, né? Que não está preparado, ele só vai encontrar as respostas que ele precisa no próprio divã, só lá. O importante para mim é que o estudante está participando. Num primeiro momento, no qual o Alexander, eu acho que eu posso citar nomes e ele nem teria constrangimento, até porque ele vai participar de uma das suas lives, né? Então eu posso falar sobre ele. O Alexander sempre foi um menino muito criativo nas aulas, muito protagonista. E num dado momento ele começou a direcionar as suas ações para uma concepção de drag queen. Para mim é normal, tem problema algum. E ele se apresentou no sentido de um dia querer participar do festival de dança. Até então nunca tinha feito essa introspecção no sentido de trazer esse diferencial para o festival. Eram simplesmente as danças mais típicas, um pop, um rock, o mais comum. E quando ele me fez essa proposição, eu confesso que no primeiro momento eu senti medo. Medo porque eu nunca tinha vivenciado isso. Medo porque eu tinha receio de ser criticado. Eu sou um ser humano, afetivo, psicológico.
sendo professor, eu não sou dono da verdade, eu não sou um pedaço de metal. E mesmo se fosse um pedaço de metal e você tocasse em mim, eu vibraria. Um sino, quando ele é rebatido, ele vibra. Então até o metal vibra. Quem diria eu que sou um ser humano incompleto, tentando buscar minha completude. Então, nesse primeiro momento, eu não falei não para ele, mas também não falei sim. E passei durante um determinado período pensando em como eu farei isso da melhor forma possível. E acabei fazendo acontecer. E aquele garoto que para mim era o Alexander, no dia do festival ele se apresentou como Alexandrita. E foi fantástico. Então aquele estudante que para mim era o Alexander, do 6º ano até o 9º, no dia do festival ele foi Alexandrita. E a escola toda acolheu ele. Tiraram fotos, as meninas queriam tocar nele, os meninos queriam dançar com ele. Foi 100%, Sidney? A gente não atinge 100% em nada daquilo que se propõe a fazer. Qualquer coisa que você se propor a fazer na sua vida, eu acho que atingir 100% é muita pretensão nesse plano. De repente, num outro plano de existência, num outro universo paralelo, quem sabe? Eu não sei, eu não estou lá ainda, mas quem sabe? Esse plano aqui, 100%, não vai acontecer. Então, quantos por cento, Sidney? Não sei. Mas a única coisa que eu sei é que uma maioria ficou muito satisfeita e uma minoria torceu o nariz. E o que eu posso dizer é que eu não estou nem aí. Não importa. Exato, né? Mesmo porque não era a maioria, né? E aí, nesse caso, como você falou no início da live, às vezes você recebe 99% de elogio, 1% de crítica te derruba. Eu já não sou esse tipo de pessoa, então, assim, eu acho que, se fosse eu num projeto desse, eu ia tocar pra frente e tocar, não nem falar aqui, o fogo, Agora imagina se... né? E muito legal, porque foi um projeto né, que você trabalhou a diversidade de uma forma diferente, ao contrário do que disseminaram aí, né? Que na escola tinha a apostila com que tinha uma madeira de piroca. Não. Sim. Essa é a forma de se promover, né, o respeito à diversidade dentro da escola. Né? Não tendo apostila com as barbaridades que falam, que Nergulho não costuma falar, né? As verdades dele. Então, eu acho um lance muito legal, muito legal. E eu acho que deveria, né, ter exemplo para mais escolas, que ainda está com uma mentalidade bem arcaica ainda, bem levando muito em consideração a galera só os cristãos, né? Sem querer ofender ninguém, gente. Eu acho, se naquele momento que o Alexander me procurou eu tivesse falado não para ele, eu acho que eu não teria mais condições de ser professor. Sidney, obviamente que eu falo novamente a partir da minha perspectiva e não quero generalizar, mas eu falo única e exclusivamente a partir do meu ponto de vista, a partir daquilo que eu acredito. Outros professores poderiam ter falado não? Poderiam. Haveria legitimidade? Não sei. Mas na minha legitimidade fez com que eu o acolhesse. Depois do Alexander veio o Igor, depois do Igor veio o Diogo, depois do Diogo veio a Alessandra. Todas as pessoas que vieram a partir do Alexander, sem qualquer constrangimento ou receio, e sendo muito acolhido pelas minhas turmas e pela minha pessoa. E aí você quando eu olho para um estudante, eu não vejo masculino, feminino ou qualquer outra condição para além do sujeito que está ali na minha frente, que é o estudante. E se eu puder ajudar de alguma forma e contribuir, fico feliz com isso. Não fazendo distinção. E nós sabemos que nas aulas de educação física, principalmente até pela história da educação física, nós sabemos que hoje a educação física ela é linda e maravilhosa, ela é fantástica, mas nem sempre foi assim. Nem sempre. A educação física remonta a períodos de muita segregação, de otimização do movimento, no movimento realizado beirando a perfeição. Mas aí nós estamos falando de esporte de rendimento. Apesar de não concordar muito, tem essa questão do esporte de rendimento. E aí nós poderíamos colocar nesse espectro aí a Simone Biles,
da ginástica artística, que se recusou neste ano a participar de N provas. Mas naquele momento não era simplesmente atleta. N outros fatores mobilizaram para com que ela não participasse. A gente deve respeitar. E a história da educação física remonta a esse período até militar. E cabe ao professor de educação física hoje tentar romper com esses paradigmas e tentar ser melhor. Tentar ver o estudante a partir do todo. Não é um movimento perfeito, mas é um movimento possível. Eu penso na educação física como uma prática possível. Você pode arremessar uma bola de basquete fazendo um movimento refinado, de acordo com aquilo que sugere o basquete de alto nível? Pode. Mas você pode jogar essa bola de uma outra maneira e fazer com que ela passe pela cesta? Pode também. E é isso que importa para mim. A prática possível dentro daquilo que o estudante consegue realizar. Na semana passada mesmo, nós estávamos realizando na quadra um jogo BETS. Não sei se você conhece o jogo BETS. Também conhecido como taco. O táxi. A N forma de você segurar o taco, de você manusear ele. Então, eu, enquanto professor, eu apresento uma maneira para o estudante. E peço para ele se colocar nessa maneira. Depois eu pergunto para ele, essa forma está confortável para você? Você acha legal se posicionar dessa forma? Sim ou não? Se for sim, legal. Se for não, qual outra forma que você acha que pode se posicionar para se colocar melhor para tentar jogar? Não pode ser a minha maneira única e exclusiva. Agora, se essa visão fosse colocada no alto nível, no esporte, eu teria que fazer exatamente aquele movimento que eu estou ensinando, que seria um movimento refinado. Olha, eu usando a prática ensinando, eu não ensino, né? Eu mostro. Mas se fosse no esporte, provavelmente eu me colocaria ensinando. Então a gente mostra o caminho. Interrompendo um pouco, graças a Deus, a minha professora de educação física, dona Anitta, né? Um beijo, dona Anitta, para você. Na época, assim, se fosse ver, um exemplo simples, sacar no vôlei. Eu nunca consegui por cima, sempre tinha que fazer por baixo. Então, assim, por essa minha limitação, se fosse por isso, ela nunca teria me convocado para os jogos do GESP, que era uma professora dessa, que respeitava as limitações de vários alunos, e olha que eu não era muito boa em educação física, e ela me colocava para participar de tudo, né? Então, acho que era da mesma linha de pensamento que a sua, assim. Então, essa fala que você colocou, deixa eu só aproveitar esse gancho dessa fala que você colocou, que às vezes é uma fala que é culpa nossa enquanto professor de educação física. O que é o aluno bom nas aulas de educação física? Será que são aqueles que fazem os movimentos refinados, que sabem jogar o futebol padrão Neymar, que detêm a excelência motora? Necessariamente não. Então, a educação física ela é muito enviesada por esse aluno dito como bom e aquele não tão bom. Então, cabe ao professor de educação física do século XXI, ao meu ver, tentar romper com esse paradigma. Todos os estudantes são bons, independente da sua condição motora. Todos. Esse ser bom e não ser bom, inclusive em um momento na escola, foi objeto de muita discussão. Porque nos nossos conselhos fantásticos, a gente tende a classificar os alunos como bons e não bons, né? Olha, aquela turma lá é boa, aquela outra turma não é boa. Então, todos os alunos são bons dentro daquilo que ele tem condições de oferecer. Alguns têm uma habilidade maior em determinada direção, outros nem tanto. Por que nem tanto? Porque o foco dele está em outra direção. Aí nós poderíamos preconizar as múltiplas inteligências que o Gardner preconiza, a N inteligências, a N formas de se desenvolver. Então, de repente, você não fosse tão boa no vôlei, mas eu tenho certeza que em uma outra instância, em uma outra situação, você poderia ter um desenvolvimento melhor até que outros estudantes. Então depende da perspectiva e cabe ao professor tentar romper com esse modelo do não tão bom. Por isso que a educação física tem um passado que, de certa forma, ela tem que buscar redenção. Nós fomos, ao longo da história, nós segregávamos. Havia uma eugenia em busca do tipo melhor, da excelência. Hoje isso não cabe mais na escola. Aquele profissional de educação física que trabalha dessa forma, penso eu que ele tem que rever os seus pontos. Ou na sala de aula também.
E naquela época, nos 90, ela já tinha essa visão, porque eu falo, eu não era tão boa em quase nenhum esporte, eu era boa apenas no handebol, mas ela me colocava para jogar em tudo, né? Nas disputas, não sei porque eu era esforçada, pelo menos era a minha visão de aluna, mas não, ela não me excluía por isso, né? Porque eu não era tão boa no basquete, eu era péssima no vôlei, e, no entanto, eu disputava tudo, né? Tinha até anos atrás certificados dos jogos que a gente ganhava lá, e a única coisa que realmente eu me considerava boa e que eu era o handball, o resto era uma negação, né? Não tinha uma coordenação tão boa, né? Se fosse dança, se fosse qualquer outra coisa, né? Era legal. Então, eu acho legal a parte, né, dela não ter me excluído e ela incentivava que todos os alunos participassem da aula, até aqueles que não se achavam aptos, não queriam fazer, ela incentivava, né? Então, era uma revolucionária para os anos 90. É assim que eu vejo. Uma indicação que a gente poderia fazer uma analogia é aquele filme Escola de Rock. Não sei se você já assistiu Escola de Rock. Já. O professor, o professor ele chega numa sala de aula com uma pretensão de ensinar música, mas nem todos tocavam instrumento ou cantavam. E o que fazer com os demais? Dá um spoiler para quem pretende assistir. Explorar outras competências. Então ele conseguiu envolver toda a turma, mas não necessariamente única, exclusivamente a partir da música ou dos instrumentos, mas a partir de outras competências. E aproveitando aí o adendo do seu canal, que são mulheres que brilham, eu percebo muito essa dificuldade feminina nas aulas de educação física, por conta dessa predominância masculina que acontece até hoje. Eu não sei no seu tempo, mas hoje, mesmo hoje no século XXI, a mulher, ela acaba, eu não estou generalizando, mas em alguns aspectos eu vejo as meninas cedendo muito espaço com predomínio masculino, por uma predominância masculina, como se a quadra fosse aquele espaço deles, único e exclusivamente para o futebol. Então de uma forma, ao meu ver, até inconsciente, como se houvesse um inconsciente que predominasse naquele momento na quadra, a ponto de, às vezes, solicitar com que as meninas saiam da quadra para que eles possam jogar futebol. Eu já fui requisitado várias vezes nesse sentido. Professor, por que você não pede para as meninas jogarem ali embaixo, na grama, para que nós possamos, nós homens, jogarmos futebol? Obviamente não com essas palavras, mas dando-me esse sentido de que o futebol é importante, e já que as meninas não jogam futebol, na visão deles, que eles podem ocupar aquele espaço. Então, naquele momento, eu posso me posicionar de duas formas: cedendo a essa chantagem inconsciente e introjetada no bojo da sociedade, onde essa maioria masculina predomina, o espaço é nosso, e você sabe bem que isso acontece até mesmo na política. Quantas mulheres tem lá no Senado? Dá para contar nos dedos, né? Na escola não é diferente. E parte das meninas cedem, não porque elas têm medo, mas porque isso já está introjetado desde quando elas nasceram, que a masculinidade deve predominar. Eu vou contar um exemplo para você do que aconteceu alguns anos atrás. Então, um grupo de meninos me procuraram: professor, você pode dar futebol hoje para a gente? Mas você pode pedir para as meninas jogarem lá embaixo, na grama? Eu ouvi isso durante alguns segundos. E no mesmo instante, eu chamei todo o grupamento de meninas e pedi para que eles fizessem um círculo no centro da quadra. E falei: meninas, está acontecendo isso, isso e isso. Os meninos querem que vocês vão jogar lá embaixo na quadra. Vocês acham isso certo? Vocês querem fazer isso? Até quando vocês vão se submeter a isso? Eu provoquei, mas não no sentido de instigar qualquer constrangimento. Travou aqui para mim, Sidney. Voltou? Voltou. Mas no sentido de provocar uma reflexão e entender que aquele espaço quadrado que é a quadra é tão dos meninos quanto das meninas, e que não há qualquer direito em
segregar naquele momento, não há legitimidade em separar o grupo de meninos do grupo de meninas para que elas não atrapalhem. Até porque eu não estou formando atleta na educação física, e se tem alguém que tem essa pretensão de ser atleta, tem que buscar o clube. Se eu quisesse trabalhar com atletas, eu estaria no clube. E estando na escola, a minha pretensão única e exclusiva é formar pessoas, ou contribuir para que forme-se pessoas. E ao ouvir isso, eu tive que me indignar, de uma forma, obviamente, muito elegante, buscando a tomada de consciência e questionando as meninas até quando elas vão aceitar aquilo. E elas se posicionaram de forma muito crítica e falaram: não, professor, nós não aceitamos isso, não queremos isso, e a gente quer usar a quadra tanto quanto eles. E ao longo desse ano, se eu não me engano foi em 2005, toda vez que nós descíamos para a quadra e havia um burburinho nesse sentido, elas já se posicionavam: nós temos tanto direito quanto vocês. Então, naquele momento, a escola ela foi um microcosmo para a sociedade, e não o contrário, a sociedade sendo um microcosmo para a escola. Porque se eu tivesse aceitado, naquele momento, a sociedade teria sido um microcosmo para a escola. Eu teria reproduzido mais do inútil, mais para que reforçasse o atual momento que vivemos hoje. Então, ao me negar e abrir um ponto de discussão, favorecendo a tomada de reflexão, a escola se tornou um microcosmo para a sociedade. E aquelas meninas, eu não sei, não tenho mais contato com elas, mas eu acho que foi um diferencial naquele momento, de negação. Que está reverberando na vida delas. Às vezes uma pequena ação, gente, né, de um professor consciente reverbera na vida da gente para o resto da vida. Isso aí é um exemplo que só me faz ter mais admiração por você, né, nesse sentido, porque eu acho que todos os professores deveriam ter esse tipo de consciência e trabalhar dessa forma, né? Se a gente quer realmente uma educação inclusiva, uma educação libertadora, uma educação que torne o aluno protagonista, né, da sua história, da sua vida. São esses exemplos. Sidney, eu fiquei aqui com você 2 horas conversando, porque, olha, é muita coisa para aprender, né? Também nessa live a gente aprende muito, troca e aprende, né? Deixa eu só ver se tem alguma perguntinha que tem na interrogação. Deixa eu ver se alguém mandou uma pergunta. Ah, tá, é a Marlene lá que falou que tá no chat. Voltei, gente. Apertei o botão errado. Então, ó, preciso encerrar a live, né? Porque já deu 1h11, eu acho que você deve ter a fazer isso também. Durante a semana eu vou conversar com você, porque, né, sobre os meninos com quem eu vou fazer a live, eu tô com uma certa confusão ali de entendimento de algumas coisas. E agradecer pela participação, tá? Então, espero que os outros professores que tenham entrado na live aqui, entrou bastante gente aí, tenham aprendido alguma coisa e essa é a mensagem que fica para hoje, o Dia do Professor. Né? Eu só tenho a agradecer, Silvia. Obrigada, viu? Posso colocar só mais um ponto? Pode. Só para finalizar nesse âmbito da educação física, em relação a essa participação feminina, muitas vezes eu percebo essa dificuldade, porque é uma questão, às vezes, cultural e estrutural. O garoto, desde sempre, ele recebe brinquedos que promovem esse desenvolvimento motor. Recebe bola, recebe N brinquedos que possibilitam com que ele se desenvolva mais no âmbito motor e até cognitivo. O que necessariamente nem sempre, obviamente, eu vou colocar novamente, não estou generalizando, mas nem sempre acontece com a menina. A menina às vezes recebe ou ganha alguns brinquedos que não projetam tanto esse desenvolvimento. No âmbito motor, por exemplo, geralmente fogãozinho, é legal receber fogãozinho? Claro que é, mas não vai desenvolver no âmbito motor tanto quanto aquilo que os meninos ganham, no sentido de ser a bola. E isso reflete nas aulas de educação física, quando você percebe que a menina não desenvolveu tanto no âmbito motor. Porque o menino, desde sempre, ele está correndo atrás da bola, ele está brincando de pega-pega, ele está brincando de N atividades
que vai favorecer que quando ele chegue na escola, ele tenha um amplo repertório motor muito mais desenvolvido. Melhor que a menina? Eu não uso essa palavra melhor, mas eu falo mais desenvolvido pela história de vida dele, que nem sempre acontece com as meninas. E elas acabam tendo esse primeiro contato com esse tipo de atividade na escola, nas aulas de educação física. Ou seja, aí o carro tem que pegar no tranco. Pois é, então, e a se gente pudermos... vê na vida real, né? O homem tem noção, por mais que as mulheres, né, tem essa história, né? Tem mais noção espacial do que a mulher tem, ele é estimulado desde pequeno, né? Desde pequeno. E nós vamos aprender isso na fase adulta, e a nossa dificuldade de localização, de às vezes fazer uma baliza não é tocar, né? Justamente por não termos esse estímulo desde pequena, né? Então, isso reverbera para toda a vida, né? Uma educação que promova, né, igualdade de condições é uma educação que pensa, né, não pelo âmbito do gênero, né, mas no desenvolvimento integral do ser humano, independente do gênero ou qualquer coisa. Sidney, mais uma vez, obrigada. Só tenho a agradecer, viu? Espero que o pessoal tenha gostado da live. Ai, Helena, falando aqui, ó, desculpa eu chegar agora, mas quero parabenizar os dois pelo dia de hoje, dia dos professores. Obrigada, Elaine. Boa noite, Marcinha. Calma, Marcinha, nós já estamos indo. Então, eu tenho compromisso agora. E aí a gente conversa depois, tá bom? Obrigada, Sidney. E feliz Eu que agradeço muito pela oportunidade. Feliz dia do professor para todos nós. E que um dia a educação ascenda a tal ponto de mudar a nossa percepção em relação ao mundo e a escola seja um microcosmo para a sociedade, a ponto de fazer do planeta um lugar melhor. É o que esperamos, né? Gente, valeu, obrigada para quem acompanhou a gente até agora. Um beijo, a live vai ficar no IGVT. Depois que ela estiver lá no IGVT, por favor, gente, dá lá uma curtida, uma comentada, que isso ajuda no engajamento aí da live. E quem não puder assistir pelo IGVT, depois vou colocar no YouTube também. A mesma coisa, dá uma curtida, né, comenta, compartilha, para que chegue ao maior número de pessoas. Beijo a todos. Boa noite.